Fala galera! Hoje iremos acompanhar a história de um jovem príncipe, no qual durante a sua primeira batalha em uma invasão ao Palácio do Marajá da Índia, ele encontra uma adaga que tem o poder de retroceder o tempo. O game se chama Prince of Persia: Sands of Time, então caprichem no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com um príncipe narrando sua própria história. Ele, seu pai Shahraman, que é um poderoso rei da Pérsia, e mais alguns homens estavam a caminho de Azad. Durante a viagem, eles passaram pela Índia, e lá conheceram um homem que acabou seduzindo o pai do príncipe com a promessa de honra e glória, o levando a cometer um grave erro. Esse homem se chama Vizier, que é o conselheiro-chefe do Marajá da Índia. E Marajá é um título dado aos príncipes feudais da Índia. Vizier promete a Shahraman o tesouro escondido de seu Marajá. Com a promessa de riqueza, o rei da Pérsia organiza um ataque à cidade do Marajá. E já lá na batalha, o príncipe ouve Vizier dizendo ao seu pai que o cofre do Marajá fica no interior do castelo. Então ele não perde tempo e avança com seu cavalo para dentro das fortalezas, deixando seu velho orgulhoso do jovem guerreiro que ele se tornou. Enquanto o príncipe avançava para dentro do castelo, uma estrutura entra em colapso, fazendo com que o seu cavalo se assuste, o jogando para dentro da fortaleza. O príncipe se levanta, ansioso para levar a glória a seu pai, pois essa seria sua primeira vez no campo de batalha. Ele começa a escalar as muralhas rumo ao interior do castelo, lutando contra vários soldados no caminho. Enquanto explorava o castelo, o príncipe encontra a adaga do tempo, e decide que seria uma boa levá-la como presente para seu pai. Ao coletar a adaga, uma parte do teto desmorona, e o rapaz consegue retroceder no tempo, escapando por pouco de virar geleia. Ou melhor dizendo, ele percebe que é a adaga que pode retroceder o tempo. Após isso, o príncipe retorna até seu pai, e Vizier cresce o olho em cima da adaga, mas Shahraman diz que a faca será a lembrança da primeira batalha do garoto. Na mesma sala, uma garota estava espionando os soldados roubarem a enorme ampulheta, mas ela acaba sendo capturada por um dos homens do rei. Um tempo se passa e eles finalizam sua jornada até Azad. Chegando lá, o rei presenteia o sultão com as areias do tempo. O homem fica fascinado com a ampulheta, mas não sabe exatamente o que ela faz. E é aí que Vizier entra em ação, dizendo que apenas a adaga do príncipe pode ativar a enorme ampulheta. O inocente do príncipe faz o que o homem diz, e a mulher que havia sido capturada anteriormente tenta impedi-lo, porém já era tarde demais. Ao liberar as areias do tempo, todos que estavam presentes na sala acabam se transformando em monstros, exceto por Vizier, pelo príncipe e pela garota que tentou avisá-los do perigo da ampulheta. Esses três não foram afetados, pois cada um deles tinha um artefato que era linkado às areias do tempo. No caso do príncipe era a adaga, Vizier possuía o cajado e já a garota portava o medalhão do tempo. Vizier tenta tomar a adaga do príncipe, mas o velho não está na sua melhor forma. Então o príncipe foge dali com facilidade, lutando contra alguns monstros no caminho, e com a dica da jovem misteriosa para usar a adaga em seus inimigos para assim finalizá-los. Após isso, o rapaz começa a perseguir a garota e ao alcançá-la, ela manda o príncipe lhe entregar a adaga. O rapaz está bravo por ter visto seu pai morrer e pergunta quem diabos é ela. E então a garota se apresenta como Farah. Ela diz que se o príncipe não lhe der a adaga para reverter isso, os dois vão acabar tendo o mesmo destino que seu pai. O garoto diz que ela fala igualzinho a Vizier, e a partir de agora, ele irá confiar apenas em si mesmo. Um grupo de besouros assassinos interrompe a conversa dos dois, e o príncipe manda a garota fugir dali. Após pisotear os bichos, o príncipe faz seu caminho ao saguão principal, para encontrar Farah novamente. E ao passar por uma parte externa do castelo, ele vê três ratos com asas carregando a ampulheta do tempo para algum outro lugar do castelo. Ao retornar para o saguão principal, o príncipe encontra Farah lutando contra seu pai zumbificado e mais alguns monstros. O rapaz desce para ajudá-la e consequentemente acaba colocando um fim no sofrimento de seu pai, o rei da Pérsia. Depois da batalha extremamente difícil, Farah consola o príncipe falando que sabe o quanto é difícil perder um pai. E o garoto diz que aquele não era seu pai. E após isso, o rapaz dá um baita de um corridão para salvar o game. Eu não mencionei anteriormente, mas esses feixes de luz / areia são os save points do jogo, e onde o príncipe tem uma visão do que se fazer a seguir, para caso o jogador acabe ficando perdido no game. Após salvar o jogo, ele percebe que Farah estava tentando pegar sua adaga, e ele a confronta, dizendo que esse é o obrigado que ele recebe por salvar sua vida. A garota diz que precisa da adaga para reverter a cagada que o príncipe fez. Caso contrário, as areias vão acabar consumindo tudo e todos. Ela joga aquele charme feminino para cima do príncipe, e o cabra acaba não resistindo à tática dela. Então ele decide ajudá-la a chegar até a enorme ampulheta para pôr um fim em tudo isso. Misteriosamente, o príncipe sabe exatamente onde está o enorme artefato. Ele diz que o objeto está localizado no cofre dos tesouros do sultão, no topo da Tower of Dawn. Aparentemente,
Evidentemente, como ele foi o responsável por liberar as areias do tempo, o jovem acabou criando algum tipo de conexão com a mesma, podendo sentir a sua presença ou energia. O casal dá um baita rolê pelo castelo, e quando eu digo rolê, põe rolê nisso, pois aparentemente eles decidiram pegar o caminho mais longo possível para chegarem nessa torre. Creio que todo esse rolê pelo castelo foi uma estratégia do príncipe para poder se aproximar mais da Morena, e se for, de fato acabou dando certo. Depois de umas 3 horas rolezando pelo castelo, exibindo seus movimentos de parkour para impressionar Farah, e enfiando a peixeira em diversos zumbis de areia, o príncipe vai dar aquele save game maroto. E ao acordar, o rapaz está recebendo um cafunézinho gostoso da Morena. A garota estava sussurrando algo do tipo: "Ó meu amor, não me abandone". E quando ele recobra a consciência, o jovem a questiona do que ela estava chamando ele, cortando totalmente o clima. Continuando o caminho até a Tower of Dawn, o príncipe acaba se ferrando ao atravessar uma ponte, pois a mesma desmorona e o rapaz cai direto na prisão do castelo do sultão. Ao recobrar sua consciência, o príncipe arranca seu traje superior, pois ele se arrebentou todo com a queda e começa a escalar para sair dessa masmorra. Mas eu creio que essa é apenas uma desculpa para impressionar Farah com seu físico mal texturizado de PlayStation 2. E vocês, o que acham? Escapando da masmorra, ele encontra a garota lutando contra alguns monstros, e eles se unem para derrotá-los. Após isso, ele salva o game novamente, e ao acordar, ele está recebendo mais um cafunézinho dela. O príncipe acordou meio assustado, tentando proteger a adaga, mas a moça o conforta, dizendo que ele está fora de perigo. Os dois finalmente chegam à base da Tower of Dawn, e agora só resta chegar ao topo da torre, para encontrar a ampulheta e finalmente colocarem um fim a tudo isso. O casal sobe a torre por um elevador, lutando contra uma horda de inimigos na subida, e chegando lá em cima, eles encontram o cofre com as riquezas do sultão junto à enorme ampulheta do tempo. O príncipe escala até o topo da ampulheta, e Farah diz para ele enfiar a adaga no centro da mesma, pois só assim essa maldição poderá ser revertida. Entretanto, o rapaz hesita por alguns segundos, e isso é o suficiente para colocar todo o plano por água abaixo. Ele desconfia de Farah estar ajudando ele, pois seu pai saqueou o castelo da garota e a capturou como escrava. O príncipe diz que ela tem todo o motivo do mundo para odiá-lo, então nesse momento de incerteza, Vizier aparece e lança um feitiço com seu cajado, que suga o casal para fora da torre, os fazendo cair em uma tumba nas profundezas do castelo. O príncipe aterriza ao melhor estilo Super Hero Landing, conseguindo pegar a garota no colo no processo, mas isso não a impressiona mais, pois a jovem está enfurecida por ele ter hesitado. De repente as luzes se apagam, e não rola uma relaxada para aliviar a tensão entre os dois. Farah conta uma história de sua infância para o príncipe, onde ela diz que sua mãe ensinou uma palavra mágica quando ela estivesse com muito medo. Ela fala que essa palavra iria abrir uma porta mágica para fora do perigo, e diz que nunca contou isso a ninguém. O príncipe diz que entende o porquê, falando que essa é a coisa mais infantil que ele já ouviu. Ele pergunta qual é a palavra, e ela diz Kakolukia, e então uma passagem secreta realmente se abre. Farah atravessa primeiro, e o rapaz vai atrás na procura da moça. E aqui, rapaziada, é onde ele, ou melhor dizendo o jogador, passa pelos piores puzzles do jogo. Essa parte de descobrir qual a sequência certa das portas é muito chato. Mas enfim, desabafos à parte, ele encontra a garota nadando pelada em uma banheira e se junta a ela. Os dois dão uma relaxada, e após acordar, o príncipe não sabe se aquilo foi um sonho ou o que foi. A única coisa que ele sabe é que a garota roubou sua espada e sua adaga mística, deixando apenas seu medalhão em troca. O rapaz explora o local e chega a outra sala onde precisa resolver um outro puzzle para coletar uma espada que está sendo protegida por algum tipo de magia. Agora com a faca AK-47 em mãos, o príncipe faz suas macaquices para escapar dos escombros da tumba e começa a escalar a Tower of Dawn novamente. Chegando ao topo da torre, o príncipe encontra Farah lutando contra alguns zumbis de areia. Ele corre para ajudá-la, entretanto a garota leva a pior e acaba caindo, se segurando apenas pela adaga que ficou fincada no chão. O rapaz derrota os monstros e no último instante ele consegue segurar a adaga pela lâmina, mas isso não é o suficiente para salvá-la. A garota diz Kakolukia e se solta, deixando a adaga para o príncipe finalizar o serviço dessa vez. Ele tenta voltar no tempo numa última tentativa para salvá-la, mas a adaga está sem bateria aparentemente. O rapaz se lamenta sobre o corpo da garota, e Vizier aparece mais uma vez para encher o saco pedindo a maldita adaga. O príncipe pula na garganta do velho, mas aparentemente ele ainda tem um pouco de força e joga o rapaz contra a parede. Vizier diz que se ele entregar a adaga, ele vai lhe dar poder e imortalidade. Ele escala rapidamente a ampulheta e usa a adaga sem hesitação nenhuma dessa vez. Com isso, o tempo retrocede e ele acorda no seu acampamento em algum lugar da Índia, quando estava prestes a acontecer a invasão no Palácio do Marajá. O rapaz corre até o palácio
beijo e escala até o quarto de Farah, com a intenção de devolver a adaga para a garota. Ela se assusta, pois a adaga devia estar no cofre do seu pai, então o príncipe começa a contar sua história para ela, do mesmo jeito que acontece no começo do game. E agora sabemos para quem ele narrava sua história lá no início. É história pra caramba, e com isso os dois viram a noite conversando. Já pela manhã, ele está falando do traidor que convenceu seu pai a invadir o palácio, e o diabo em pessoa aparece em suas costas. Sem tempo para conversinha, os dois começam a batalhar, sendo essa a luta final do game. O príncipe derrota o velho facilmente, e Vizier morre tendo vislumbres do que ele poderia ser. Farah fala sobre a traição do velho ser verdadeira. O rapaz então entrega a adaga à moça, dizendo para que ela a coloque de volta no cofre, e que guarde-a bem. Ela se questiona do porquê o príncipe ter inventado toda aquela história, e o rapaz interrompe a garota com um beijo, que não é retribuído pela garota, dizendo que ele confundiu as coisas. Então o príncipe usa a adaga para voltar no tempo, e dessa vez apenas entrega a adaga para ela e confirma que tudo aquilo foi apenas uma história, pulando em uma árvore para ir embora. Porém a garota pergunta o nome do rapaz, e ele fala apenas para chamá-lo de Cacoluquia, o que acaba impressionando Farah, por ser a palavra que sua mãe havia lhe dito em segredo. Fala galera, o que vocês fariam caso achassem uma adaga que tivesse o poder de retroceder o tempo? Me contem nos comentários. E se você vivesse em um mundo caótico, onde precisasse causar uma revolução, correndo por cima dos prédios? Quer saber que história é essa? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo.